Irmãos, como vocês devem estar se familiarizando, a gente tem tentado juntos aqui traçar um panorama de oração a partir da Bíblia. Por quê? Como eu tenho falado, isso é uma prática muito antiga. Os Salmos faz isso, nós vemos isso na igreja primitiva, usando-se a Bíblia para orar. Isso evita os nossos desvaneios, né? As nossas imaginações longas, que muitas vezes a gente começa uma oração, dali a pouco a gente está pensando em várias circunstâncias que vão acontecer no nosso dia. E isso muitas vezes nos prejudica. Eu lembro aqui, num grupo de homens, que nós tivemos uma boa série, uma boa temporada, que o irmão Marcos trouxe para nós, que ele falava da contemplação antes da oração. O que é isso? Era a ideia de você pensar a respeito de quem Deus é, você ser cheio de quem Deus é, no sentido de entender os atributos de Deus, e a oração é diferente. Por quê? Porque você se apresenta diante de um Deus que você conhece. Então, na oração com a Bíblia, nós fazemos um exercício de pensarmos no que a Bíblia está ensinando e orarmos a partir disso. Esse texto que eu peguei hoje, faz parte hoje de uma meditação que eu fiz cedo da manhã, uma meditação pessoal, na qual tinha esse capítulo em especial. Nos Salmos, irmãos, a gente tem uma certa liberdade maior a respeito de contexto histórico. O que eu quero dizer com isso? O Salmo, ele dá um pouco mais de elasticidade, porque o Salmo é um livro de oração. Quando a gente vai orar o resto da Bíblia, é importante que a gente se familiarize o máximo possível para que nós possamos fazer as aplicações de maneira correta. Por exemplo, se nós pegarmos a pregação de domingo passado, onde estiverem 2 ou 3 em teu nome, aí eu estarei no meio, né? Se nós entendemos isso errado, a nossa oração sobre esse versículo, ela é equivocada. Então, isso é importante que nós entendamos o máximo possível do contexto. Então, rapidamente, antes de nós lermos esse capítulo 3, o contexto histórico é o seguinte: Deus prometeu até aqui, através dos profetas, que castigaria Israel por causa da sua desobediência, por causa do seu jugo, por causa da sua cerviz dura, não querer obedecer os caminhos do Senhor. E esse texto aqui de Lamentações, ele faz parte da continuação do escrito do profeta Jeremias. Então o contexto aqui é o seguinte: Deus avisou Jerusalém que seria castigada. Deus avisou que colocaria juízo, porque eles não quiseram obedecer a Deus. E agora, em Lamentações, nós vemos uma mistura tanto do sofrimento do profeta por presenciar o pecado sendo castigado na nação de Israel, como ele mesmo participando, porque ele fez parte desse sofrimento, quando Nabucodonosor aqui derriba a cidade, destrói, eles são levados cativos e a cidade fica em ruínas. Então, o que nós vemos aqui no texto de Lamentações, como o texto sugere, é um pranto, é Jeremias lamentando aquilo que ele está vivendo e aquilo que ele viu. Então, essa é o contexto histórico geral, para a gente poder agora entrar no texto e entender, e aí a partir disso aplicar as nossas vidas para poder orar. Então, por que eu escolhi esse texto? Ele tem uma parte que eu acho que é muito importante que todo crente decore. Em que sentido? Para você lembrar desse texto quando as dificuldades baterem a sua porta, ele vai estar gravado. Essa parte que nós vamos meditar um pouquinho mais, eu tenho certeza que todos já usaram em algum momento, todos já escutaram, mas muitas vezes nós não sabemos o contexto e nem onde se encontra. Nós faremos a meditação dos versos 22 ao 27, mas nós vamos ler o capítulo inteiro para entender o contexto em que está acontecendo. Então acompanhe comigo aí a partir do verso 1. Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a sua luz. Voltou sua mão contra mim repetidamente o dia todo. Fez minha pele e minha carne envelhecerem e me quebrou os ossos. Sitiou-me e cercou-me de angústia e aflição. Enterrou-me num lugar escuro como os que há muito morreram.
Cercou-me de muros e não consigo escapar. Prendeu-me com pesadas correntes. E ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para a minha oração. Como um muro de pedra, impediu meu caminho, tornou minha estrada tortuosa. Pense um pouquinho no que ele já falou até aqui. Eu oro, Deus não me escuta. Parece que está tudo fechado, eu me sinto acorrentado e eu não vejo alívio. Eu não vejo salvação. E aí ele continua, verso 10. Escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado. Preparou seu arco e fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo em meu coração. Meu povo ri de mim, o dia inteiro entoam canções de zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Isso era muito comum quando naquela época ia se fazer pão, muitas vezes ficavam algumas pedrinhas de areia junto, e nesse momento você comia pão com areia. E aí ele continua dizendo, tirou-me a paz, e já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi, tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu, ou seja, esperança, zero. Sofrimento, 100%. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Então, esse é um sinal depressivo. Ele está deprimido aqui. Jeremias está sofrendo tanto com o que aconteceu com Israel, quanto o que ele está passando sem culpa. E culpa aqui não no sentido de pecado, mas de não desobedecer ao Senhor. Jeremias não tinha isso, e no entanto ele absorveu junto com a nação toda essa culpa. E aí ele começa no verso 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade e suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. 27. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina. Quanto antes aprender a obedecer ao Senhor, desde jovem, melhor é. Quanto antes você tiver experiências de que o Senhor é bom e de que o Senhor não tem por inocente o culpado, melhor para você, jovem. Que permaneçam Aí ele continua dizendo, que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor. Que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Que deem a outra face para os que os ferem e aceitem os insultos de seus inimigos. Parece que aqui Jeremias está fazendo eco de uma pessoa que viria e que daria a outra face e que ensinaria a ser assim. Vocês lembram quem é essa pessoa? Jesus. É exatamente o que Jesus fez. E ele continua dizendo, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão, por causa da grandeza de seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhes causar tristeza. Quando alguém esmaga sob seus pés todos os prisioneiros da terra, quando nega aos outros seus direitos em oposição ao Altíssimo, quando distorce a justiça nos tribunais, será que o Senhor não vê isso tudo? Aqui Jeremias começa a olhar para as coisas que acontecem ao redor, os ímpios prosperando, e ele dizendo, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo tudo isso? Quantas vezes nós não pensamos isso? Será que o Senhor não vê? E aí ele continua dizendo, quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então os dias maus também vêm do Senhor. Como Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos muitas vezes a tendência a olhar um dia de sol e achar que esse dia vem do Senhor. Mas um dia chuvoso, escuro, de trevas e trovoadas, e maldizer o dia, esquecendo que esse dia também vem do Senhor. E aí ele continua dizendo, então por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados?
Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoaste. Com tua ira nos envolveste, nos perseguiste e nos massacraste sem piedade. Tu te escondeste numa nuvem, para que nossas orações não cheguem a ti. Como refúgio e lixo nos lançaste fora no meio das nações. Olha a percepção do que tem acontecido com ele em meio à nação e como o sentimento dele leva ele a pensar. O Senhor não está escutando. O Senhor colocou uma barreira para não chegar a oração até ele. Ele não quer nos ouvir. E aí ele diz no verso 46, todos os nossos inimigos falam contra nós. Vivemos cheios de medo, pois estamos presos numa armadilha, devastados e arruinados. Rios de lágrimas correm de meus olhos pela destruição de meu povo. Minhas lágrimas correm sem parar, não cessarão, até que o Senhor se incline dos céus e veja. O meu coração está aflito pelo destino das mulheres de Jerusalém. Meus inimigos, a quem nunca fiz mal, caçaram-me como se eu fosse um pássaro. Num poço me jogaram e atiraram pedras sobre mim. A água subiu acima da minha cabeça e clamei: é o fim. Mas lá do fundo do poço invoquei teu nome, Senhor. Tu me ouviste quando clamei. Ouve a minha súplica. Escuta meu clamor por socorro. Sim, tu vieste quando clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, defende a minha causa, pois redimiste a minha vida. Viste a injustiça que me fizeram, Senhor. Demonstra a tua justiça. Viste os planos vingativos que meus inimigos tramaram contra mim. Senhor, ouviste os insultos deles. Sabe muito bem dos planos que tramaram. Meus inimigos me acusam e conspiram contra mim o dia todo. Olha para eles, Senhor. Sentados ou em pé, zombam de mim com suas canções. E aqui ele faz aquilo que nós chamamos de uma oração imprecatória. Ele pede: Senhor, dá o que eles merecem. Verso 64. Senhor, dá o que eles merecem, por todo o mal que fizeram. Dá-lhes coração duro e teimoso, e que as tuas maldições caiam sobre eles. Persegue-os em tua ira e destrói-os sob os céus do Senhor. Olha o panorama em que Jeremias está falando. Aqui nós temos, nesse capítulo, tudo o que a gente pode esperar. Angústia, sofrimento, preocupação, dor. E no fim das contas, a gente volta lá para o verso 21 de novo. Sempre é essa perspectiva que nós devemos fazer as nossas orações. Ele diz no verso 21, nessa versão da NVT, ele diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança. Mas na versão da Ara, se eu não me engano, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança? É o verso 22. O amor do Senhor não tem fim. O amor do Senhor não tem fim. Se o amor do Senhor não tem fim, e eu sou o seu filho, quer dizer que eu serei cuidado até o fim. E aí ele diz: suas misericórdias são inesgotáveis. Você vai ter a misericórdia para o dia de amanhã, a necessária. Você não vai ter abundância de misericórdia, porque senão você não recorreria todos os dias ao Senhor da misericórdia. Então o pão nosso de cada dia, Ele vai dar, Ele prometeu. Então o nosso negócio, a nossa preocupação deve ser colocar diante dos pés do Senhor. Então é nesses versos que nós vamos orar. Verso 21, 22, 23 e 24. Eu vou ler, nós vamos pensar um pouquinho a respeito delas e nós vamos orar. Verso 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade e suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Então pense por alguns instantes nesses versos e aplique-o à sua vida. Qual é o momento que você tem, que você está passando por uma preocupação, que você
parece que os céus estão fechados, que Deus não escuta a sua oração? Qual o momento que você tem sido afligido, que parece que o Senhor não anda do seu lado? Santo Deus, Pai bondoso, graças te damos, Pai. Graças te damos porque podemos ter a certeza que o teu amor não tem fim. E o teu amor não tem fim porque nós estamos unidos no teu Filho. Nós estamos unidos naquele que nos salvou dos nossos pecados. E isso é aquilo que nós devemos trazer à nossa memória todos os dias. O nosso maior problema se foi, que é a inimizade contra ti. Mas mesmo assim, Senhor, nós queremos colocar diante dos teus pés as nossas dificuldades, as nossas circunstâncias difíceis do dia a dia. Queremos te pedir que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados que insistimos em cometer. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a relembrar que todas as manhãs o Senhor vai nos dar a capacidade de suportar. Todas as manhãs o Senhor vai nos dar a ajuda necessária. Então, que nós possamos, Senhor, aprender e lembrar que o Senhor é o nosso verdadeiro tesouro. O Senhor é a nossa herança que não perece. É a nossa herança que já está guardada. Então nos ajuda, ó Pai, a desfrutar de Ti. Nos ajuda, ó Pai, a não acharmos as Tuas coisas chatas. Nos ajuda, Pai, a termos disciplina em aprender mais da Tua palavra. Nos ajuda a termos desejo de ter comunhão com pessoas que Te amam. Nos ajuda a, quando muitas vezes a dificuldade e a canseira bater, a termos disposição para orarmos, para lermos a Tua palavra, para sermos edificados através de bons livros. Nós dependemos de Ti, Senhor. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E por isso nós Te louvamos. Por isso nós Te agradecemos e pedimos, nos ajuda. Continua nos guardando, nos guiando e nos livrando do mal. Amém. Queridos, é um exercíciozinho que em casa você vai ter mais liberdade, no sentido que às vezes em público a gente pode ficar até tímido, né? Porque uma oração que venha da Bíblia é uma oração que o Senhor escuta. Porque não existe erro de nós não sabermos como orar. Está aqui, o texto bíblico está aqui. Agora, como eu falei, é importante nós termos um pouquinho de conhecimento do contexto, para nós não acharmos que o texto nos dá um cheque em branco para comprarmos o que quisermos do céu. Não é assim. Sempre que nós pedirmos o que está em conformidade com a palavra de Deus, o Senhor escuta. Ele sente prazer em nos escutar, porque isso demonstra necessidade e dependência. Muito bem, então, dando sequência, nós estamos falando a respeito da doutrina fundamental da eclesiologia. Eclésia, de assembleia, de grupo, de reunião de pessoas. Logia, de conhecimento, vem de logos, de conhecimento, de estudo. Então, logia, eclésio, eclesiologia, eclesiologia, estudo da igreja, estudo sobre o que a palavra de Deus nos ensina de igreja. E nós chegamos aqui num trecho em que nós estamos falando do quê? Da liderança da igreja. Ainda ficou pequenininho, né, irmãos? Semana que vem eu aumento a fonte. Então, na liderança da igreja, nós vimos que a Bíblia descreve que existem quantos grupos de líderes eclesiásticos dentro do Novo Testamento para a igreja? 5 grupos. Nós já falamos a respeito do grupo dos apóstolos. Nós já vimos que os apóstolos foram aqueles 12 que Jesus chamou, e depois tiveram mais quantos que entraram no lugar de Judas, que se enforcou, e teve mais um que a Bíblia diz, ele se auto-intitula como um apóstolo nascido fora de tempo. Então, no total foram 14. Algumas pessoas debatem se Judas pode ser considerado um apóstolo porque ele não viu Jesus ressurreto. Ou viu?
Então, mas de qualquer forma ele foi um dos 12 chamados, né? Os 12 primeiros. Sendo assim, não existem mais apóstolos. Aonde nós vamos achar isso? Abra sua Bíblia em Efésios 2, capítulo 20, que essa é a base do que nós estamos estudando nesse momento. Efésios 2, 20. Aqui, a carta de Paulo aos Efésios, ele está falando a respeito, nesse trecho da carta, a respeito do templo para o Senhor. O templo para o Senhor é outras palavras da igreja, certo? Então, o estudo sobre apóstolos, e agora hoje nós vamos falar sobre profetas, tem que partir desse texto base. Por quê? Porque eles nos descrevem se existem apóstolos e profetas hoje. Efésios capítulo 2, verso 20. Mas onde nós queremos chegar é na partezinha aqui, da parte B do verso 20. Diz assim Paulo: juntos somos sua casa. Quem? A igreja. Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas. Então, quem conhece um pouquinho de construção, sabe que uma construção tem apenas um fundamento, certo? Se um fundamento já está pronto, quer dizer que ele não é mais necessário. Então, aquelas pessoas que ainda entendem que existem apóstolos, eles estão dizendo que, em outras palavras, nós ainda estamos no fundamento. Ah, mas Adriano, pastor Adriano, nunca escutei ninguém falar isso, porque a pessoa não raciocinou a partir de Efésios 2:20. Como diz o pastor Marcos Granconato, se ela usar a lógica, algumas cambalhotas depois, ela vai estar dizendo assim: se ainda existem coisas no fundamento sendo formadas, o que nos impede de termos ainda novas revelações? Nada. Porque o fundamento ainda não foi estabelecido. Estão entendendo o perigo que isso é? Então, novos apóstolos e novos profetas são capazes de novas revelações. Nós sabemos que a Bíblia está completa, nós sabemos que o período de fundamento da igreja, onde a igreja começou, onde ela lançou os alicerces, foram os apóstolos e profetas. Diz aqui o texto no verso 20. Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre os profetas. Então é importante que você saiba que os profetas, em primeiro lugar, eles pertenceram a um período na igreja primitiva, onde a igreja estava lançando as bases doutrinárias. O que é doutrina? Aquilo que se crê e aquilo que se pratica. Então, quando nós muitas vezes dizemos que a Bíblia é a nossa regra de prática e fé, é isso que nós estamos dizendo. Os apóstolos e os profetas, eles lançaram um fundamento. Então, por que eles lançaram um fundamento sobre as doutrinas, sobre como é a vida ética, como é a vida prática? É desse princípio que nós participamos, certo? Então, quando nós pensamos em profetas, nós vamos ver aqui algumas diferenças quando você imagina nos profetas do Antigo Testamento. Nós já vamos falar sobre isso. Eles eram diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Esses profetas aqui, normalmente, ou eles serviam à igreja local, ou eles eram profetas muitas vezes itinerantes. O que é o itinerante? Que andava de igreja em igreja. Mas é diferente de como eram os profetas do Antigo Testamento, certo? Então, a principal função aqui você pode abrir um pouquinho para frente aí, em Efésios capítulo 3, verso 5, que diz aqui um dos segredos revelados, aqui do verso 5, mas existiam outros, né? Então, o que diz o texto? Leia aí comigo, ele diz assim, ó. Lê o 4 para você entender também. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse, o quê? Segredo a respeito de Cristo, ou mistério. Muitas vezes é a palavra intercambiada, né? Qual é a ideia? Nas igrejas hoje em dia modernas, toda vez que existe segredo ou mistério, a ideia é de que o profeta, o pastor, a profetisa, várias pessoas, eles vão falar coisas da sua vida que ninguém sabe.
E a gente diz, nossa, olha só, então é de Deus mesmo. Mas o texto ele diz aqui, minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Esse é o mistério. Qual é um deles? Aí ele diz no verso 5, que não foi revelado às gerações anteriores, ou seja, existiu um período antes desse da igreja primitiva que muitas das profecias que os profetas do Antigo Testamento falaram não eram entendíveis completamente. Eram o quê? Quando a gente não entende algo, algo é mistério. Eu não entendo. Aí ele diz, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E aí ele diz, esse é o segredo que ele está dizendo aqui, mas não é o único. Ele diz, olha só, verso 6, este é o segredo revelado. Então, uma pessoa honesta aqui e cuidadosa que lê alguns versos para cima e para baixo, ela resolve o problema. Ela não vai para a igreja com o versículo 4 e sai falando coisas para as pessoas. Tem alguém aqui que está com dor de cabeça? Certamente, né? Tem alguém aqui que brigou em casa, que os filhos... Estão entendendo? Esse é o problema. Vocês têm aprendido, aqueles que têm feito aqui o seminário na segunda-feira, sobre interpretação bíblica. E a interpretação bíblica, ela é uma interpretação normal. Aqui a gente vai ler o verso 6 e a gente vai entender o que ele quer dizer. Olha o verso 6. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas de Jesus participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Por quê? Porque até aqui, quem era o povo de Deus? Exclusivamente? Judeus. Então, agora eu vou trazer uma novidade. Agora não é mais só os judeus, isso era um mistério. Os judeus não sabiam. Nós vemos isso, o pastor Fernando, domingo após domingo, falando que os apóstolos, até aqui os discípulos, ainda não tinham compreendido muito bem. Por quê? Porque essas coisas não haviam sido esclarecidas. Aqui nós começamos a ver que os apóstolos tiveram, após o período que ficaram com Jesus, esclarecimentos, através do Espírito Santo, de doutrinas novas. Que é uma doutrina nova? É isso aqui. Então agora não é mais só os judeus que são povo de Deus. São os gentios, não judeus, e judeus. Quando creem em Jesus, eles fazem parte do mesmo povo. Isso é um mistério. Então, a principal função, essa é a principal função do profeta neotestamentário, era ser um canal de revelação doutrinária inédita. Isso era a função principal. Ah, mas quer dizer então que eles não prediziam o futuro? Existiram alguns pouquíssimos casos. Atos, nós vamos ver 2 casos de Ágabo, e o outro eu não me recordo, mas eu tenho o texto aqui para nós lermos, que fala a respeito da fome que viria e do apóstolo Paulo sendo preso. Mas isso é extremamente exceção. O resto do Novo Testamento inteiro, nós vemos que a função dos profetas aqui no Novo Testamento era ser um canal de revelação, em outras palavras, de confirmar o que os antigos profetas haviam falado. Certo? Estão acompanhando aí? Então, o segredo ou um mistério revelado. Em Efésios 3:6 nós já lemos, e agora você pula lá para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6. Primeiros Coríntios, capítulo 12, verso 6. Na verdade, acho que é o 14. Deixa eu só pular aqui, meus queridos. Não, é o 12 mesmo. Então aqui, ele está falando a respeito dos dons espirituais, certo? Aqui. Não era o 6, não. Era o 8. Só achar aqui. Isso é importante de falar porque nós já falamos a respeito desses dons
Lá, quando a gente estudou, vocês lembram? Pneumatologia, nós falamos muito a respeito dos dons que são dados para os crentes. Então, aqui, quando nós falamos a respeito dos dons espirituais, nós vamos ver nesse capítulo 12 de Paulo aos Coríntios, que ele vai falar sobre uma diversidade de dons aqui, certo? Ele vai falar de vários tipos de dons. E ele começa no verso 1 desse capítulo 12, que as pessoas tinham confusão naquela igreja a respeito de dons. Uns achavam que deveriam procurar falar em línguas, outros achavam que deveriam ter dom de cura, e era uma confusão geral. E Paulo, ele segue aqui falando a respeito disso, que os dons espirituais são dados pelo mesmo Espírito, no verso 4. E daí, no verso 6, ele diz que Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. 7, acho que é o 7 que nós tínhamos que falar aqui. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então, no Novo Testamento, você não vai ver manifestação espiritual individualizada. Aquela ideia de que eu tenho mais poder. A ideia do dom sempre é edificação do corpo. Sempre. Então, a ideia de segredo ou mistério revelado é trazer à luz algo que antes não tinha explicação. Deixa eu pular aqui para um outro texto, que eu acho que esse de 12:6 não fala a respeito disso. Acho que aqui na hora de escrever eu coloquei errado. Aqui, verso 10. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar. Então, quando Paulo está aqui lançando as doutrinas a respeito no Novo Testamento, não entenda profetizar como adivinhar o futuro. Não entenda isso. Profetizar não é nada mais a tradução do grego do que falar a respeito. Então, quando nós pensamos no Novo Testamento, nos profetas, você não acha eles falando assim, assim diz o Senhor. Isso era falado para o Antigo Testamento, certo? Essa é a diferença básica dos profetas do Antigo e do Novo. No Antigo Testamento, os profetas fizeram escritura. No Novo Testamento, eles não fizeram escritura. Vocês veem algum profeta escrevendo algum livro? Não. Quem escreveram? Os apóstolos, certo? Por que isso? Por que isso acontece? Porque, diferente do Antigo Testamento, os profetas deveriam ter a palavra julgada pelos outros. Olha que coisa curiosa aqui. Pula um pouquinho para frente da sua Bíblia aí, no capítulo 14. Talvez um dos textos mais discutidos na igreja evangélica. Porque aqui no 14, ele começa falando sobre os dons de línguas, sobre o dom de amor, sobre amar os outros, que se uma pessoa descrente entra na igreja e está todo mundo falando em língua, ela não entende nada, mas se ela entra na igreja e estão profetizando, ela pode entender. Olha o verso 37 que diz assim, se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Aí ele diz no verso 39, portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Então, onde eu quero chegar aqui? A ideia é a seguinte, meus irmãos. Imaginem que falar o futuro fosse algo... Volte um pouquinho que você vai entender onde eu estou falando no verso 29 aqui, que ele diz assim no verso 29. Eu inverti aqui para vocês poderem entender. Verso 29. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. No Antigo Testamento, você não vê as pessoas avaliando o que os profetas diziam. Vem? Não. O Senhor falava diretamente com eles e eles diziam, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, nós vemos que existem profetas. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está falando na carta aos Coríntios, verso 29, se estiverem pessoas profetizando, tudo bem, não tem problema. Seja em ordem, e depois disso o que tem que fazer? Os outros avalizem o que foi dito. Se eu for falar do futuro, tem como alguém saber? Não tem.
Então, o que o texto vai nos dizer aqui é o seguinte: quando eles falarem sobre os mistérios revelados, edificando a igreja, precisa ser de acordo com o que tem até então de revelação. Não faz mais sentido? Porque essa é a ideia do profeta. O profeta, ele deveria trazer à luz aquilo que não era completamente entendível, mas ao mesmo tempo, aqui no 14:37, é ali que nós chegamos, verso 37, se alguém afirma ser profeta ou considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que eu lhe digo é uma ordem do Senhor. Paulo está escrevendo. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se você é profeta, você deve obedecer o que eu estou falando. Os profetas no Novo Testamento, eles eram submissos aos apóstolos. Nota quanta diferença para a ideia de profeta do Antigo Testamento? Então nós poderíamos dizer aqui que os profetas, em outras palavras, eles eram, os profetas do Antigo Testamento foram sucedidos pelos apóstolos. Está confuso ou estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Então, no Novo Testamento, a liderança da igreja é feita pelos apóstolos e pelos profetas. Eles foram o quê? O fundamento da igreja. No entanto, os profetas eram diferentes dos apóstolos, certo? Aqui eu trouxe para você, se você quiser ler junto, ou até eu não ia abordar isso daqui, sobre predição de futuro. Porque hoje em dia, quando nós pensamos em profetas, o que vem à nossa mente? Não é alguém falando sobre o futuro? Ele diz que é profeta do Senhor. Então, as duas exceções sobre predição do futuro estão aqui em Atos 11 e em Atos 21. Mas sempre estão relacionadas a algo que vai acontecer com a igreja e nunca com indivíduos no sentido assim: bem, hoje estamos aqui e tem alguém que tem dor de cabeça. Ou estamos aqui e tem alguém que está com dor de barriga. O Senhor está me... Não é assim que acontece? Talvez muitos aqui não tenham ainda tido que provar, e que Deus os livre dessas bizarrices. Mas é isso que acontece. O que nós vemos no Novo Testamento é nitidamente uma transição dos profetas do Antigo para os apóstolos, e os profetas do Novo Testamento, a função principal deles, nós vamos ver agora. Então olha lá, profeta do Antigo Testamento versus profeta do Novo Testamento. A profecia do Antigo Testamento, aqui para deixar um pouquinho mais claro para você, ela sempre tinha duas funções: juízo e salvação. Assim diz o Senhor: se arrependa, ó Israel. Se você se arrepender, eu ouvirei dos céus e eu sararei suas feridas. Então, o profeta, ele tinha a função de levar a pessoa ao arrependimento, mas ele também não falava apenas do amor de Deus, ele falava do juízo. Já no Novo Testamento, o profeta, ele muda significativamente a sua atuação. Não quer dizer que ele não fala sobre o juízo e a salvação, mas a diferença é que agora, a diferença para o profeta é que, ao invés de ficar falando do futuro, ele não fala mais apenas de coisas do futuro, mas ele revela coisas que os profetas não revelaram. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, verso 6, que você vai entender melhor. Aqui novamente é Paulo falando a respeito de dons. E é interessante que no Novo Testamento você não tem restrição à profecia. O cristão é incentivado no Novo Testamento a profetizar. O problema é o que nós entendemos como profetizar. No Novo Testamento, também é importante lembrar disso, exatamente. Exatamente. Muito bem lembrado. Parabéns, pastor. Tá bom aí a aula de interpretação bíblica. Exatamente, irmão Marcos. Isso é importante de lembrar. O livro de Atos é um livro de transição. É um livro onde ele conta como a igreja está caminhando. E não necessariamente ele dá base de doutrina.
Por exemplo, o Pentecostes do jeito que aconteceu, precisa acontecer de novo? Não. Por quê? Porque ali nós temos a confirmação de uma profecia do Antigo Testamento, de Joel, agora se cumprindo na igreja, certo? No entanto, é importante lembrarmos que, embora o profeta no Novo Testamento ele pudesse predizer o futuro, ele não tinha limitações se Deus quisesse. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato é que a função principal dele não era essa. A função principal dele está aqui em Romanos capítulo 12, 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. É um texto esquisito, né? Porque quando a gente pensa proporção de fé que recebeu, na nossa cabeça vem assim. Então, se a pessoa recebeu bastante fé, ela consegue profetizar bastante. Se ela recebeu pouca fé, ela profetiza pouco. E aí a gente vai de novo para a interpretação bíblica. Fé, a palavrinha fé aqui, não está dizendo da fé da salvação, da confiança em ser salvo. Está dizendo no conjunto doutrinário que é a sã doutrina. Então ele está dizendo, se você tiver capacidade de profetizar, faça de acordo com o que os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos estão ensinando. E aqui muda completamente o nível de profecia, quando a gente entende isso. Por quê? Porque embora a função dos profetas fosse também falar por vezes sobre o futuro, a função principal deles era explicação, era consolação. Nós vemos no livro de Atos, na transição também, que muitas vezes os profetas eles tinham uma palavra de consolo. O que é consolo? Aconselhamento. Dizer, olha, os seus caminhos estão errados. Você deve se arrepender, você deve agir dessa forma. Então, não necessariamente era uma adivinhação. Hoje, nos nossos dias, o que nós vemos é adivinhação, irmãos. Algo rejeitado pela Escritura. Então, quando uma pessoa diz aqui, Deus me revelou que tem alguém aqui querendo casar. Né? Eu sei que teve alguns casos aí que tem pastores que prometeram maridos para mulheres casadas, né? Inclusive na igreja aqui a gente tem exemplos. Coisas bizarras, por quê? Porque as pessoas querem inventar coisas que não são bíblicas. Então, quando nós vemos aqui depois Judas 3:2 e Timóteo 4:2, ele vai falar exatamente essa função do profeta. Outra coisa importante para você saber, os profetas não escreveram literatura no Novo Testamento. Isso ficou a cargo dos apóstolos. Tanto é verdade que o livro de Apocalipse, que é uma profecia, foi escrito por um apóstolo. Certo? Então é importante, irmãos, que nós tenhamos clareza nisso. Quando você vê lá na carta aos Coríntios, que é onde a gente ficou um pouquinho no capítulo 14, falando que Paulo diz assim, gostaria que todos vocês profetizassem. O que Paulo está dizendo não é gostaria que todos vocês adivinhassem o futuro, mas que todos vocês falassem a respeito daquilo que Deus está trazendo. Ou seja, Jesus Cristo antes era um mistério. As coisas aconteceram agora e nós temos capacidade. E aí como se faz para ter certeza que o profeta não errava? Outros deveriam julgar. Diferente do Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento não tinha que 2 ou 3 pessoas avalizarem. No Novo Testamento nós vemos isso. E nós vemos no Novo Testamento vários falsos profetas. Inclusive, Paulo aqui na carta aos Coríntios, ele vive falando, eles se dizem apóstolos, porque tinham pessoas dizendo. Nós não aprendemos também do texto de Mateus que fala, naquele dia muitos dirão, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios. Eu não creio que esse pessoalzinho desse círculo, eles não tivessem feito alguma coisa sobrenatural. Eu creio que sim, porque senão eles seriam meio tolos chegar e dizer, profetizamos em teu nome, Jesus. Profetizou coisa nenhuma. Mas o ponto é, esse tipo de adivinhação, qual a garantia que você tem da fonte? Está entendendo? Por quê? Porque quando você quer falar sobre algo, seu coração é enganoso.
Satanás anda como um leão ao nosso derredor, esperando para tragar-nos. Você tem motivações muitas vezes duvidosas. Como nós podemos confiar nesse tipo de profecia de hoje em dia? Não tem como. Por quê? Porque do jeito que o Novo Testamento nos mostra, os apóstolos e os profetas fizeram parte de que período? Efésios 2:20. Canetão amarelo na Bíblia, e toda vez que você precisar explicar, você mostra para a pessoa e fala, me explica isso aqui, Efésios 2:20. Os apóstolos e os profetas tiveram uma função importantíssima, fundamental, mas no primeiro século, na igreja primitiva. É assim, por isso que a nossa igreja, depois de algumas outras explicações, não acredita nos dons do jeito que nós lemos na Bíblia, atuantes nos nossos dias. Por quê? Porque muitos desses dons eram dos apóstolos e dos profetas. Esses dias eu escutei num debate o pastor falando assim, mas dom de profecia e profeta são coisas diferentes. Como assim? O que caracteriza o profeta é a profecia. Então é importante que você saiba, não existem apóstolos, não existem profetas. Ficou confuso ou deu para entender aqui o fio da meada dessa ideia do Novo Testamento? Deu para entender? Então, algumas considerações finais. Não existem apóstolos e profetas. Não existem. Eles ficaram no primeiro século por causa do fundamento da igreja, por causa da necessidade de proclamação do evangelho e finalização das escrituras. Nós não cremos que existem ainda profetas e apóstolos. O fundamento já foi lançado. O alicerce já está construído. Isso é importante. Essa é uma base sólida para o seu argumento a respeito disso. Certo? Então, se você ainda quer falar com os apóstolos, escutar um apóstolo ou escutar um profeta, o que você faz? Abra a Bíblia. Lá você vai falar com os melhores apóstolos. Você vai poder falar com o apóstolo João, escutar ele falando. Você vai poder escutar o apóstolo Pedro. Fora isso, não procure novas revelações. Isso é um veneno. Por quê? Porque nosso coração é enganoso. Então, quando você vai numa igreja em que existem revelações desse nível, é gostoso. Por que é gostoso? Porque nós somos preguiçosos. Nós não queremos aprender pelo método normal de aprendizado de leitura, interpretação de texto. Os alunos do pastor Fernando da Segunda devem estar aprendendo bem isso, porque interpretação de texto é algo que leva tempo, tem que pensar, tem que usar o raciocínio lógico, certo? Então, hoje, se você quiser ainda usar o termo profeta, eu até posso concordar, se você quer dizer que o profeta é um homem ou até uma mulher que vem alguém e fala as coisas de Deus. O evangelho pregado, a história bíblica. Então, com fidelidade e coragem, isso podemos dizer, o profeta foi na casa do fulano. Se nós queremos dizer que o profeta é um homem ou uma mulher fiel às escrituras, eu não tenho grande problema com isso. O grande problema é que, novamente, é uma palavrinha que é tão mal entendida e compreendida que às vezes é melhor deixar de lado. Certo? Perguntas. Hoje tem que ter alguma, né? Nenhuma. Certeza? Então, se nós fôssemos resumir os profetas do Novo Testamento, como nós falaríamos? Se ninguém tem pergunta, tem que saber aí. Essa é uma boa forma de exercício. Se alguém vem me falar de profeta, o que eu falo? Efésios 2:20. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo? O segundo é os desdobramentos dessa base de Efésios 2:20. Certo? Irmãos, por que as igrejas evangélicas são tão cheias de aberrações? Porque eles não estudam eclesiologia. Eles não estudam sobre a igreja bíblica do jeito que ela é, do jeito que ela foi nos ensinada. E isso é um perigo porque nós sempre queremos mais. Então, o que é mais fácil aqui? Alguém se auto-intitular apóstolo ou profeta e fazer com que todos os outros sejam submissos a ele pela autoridade que ele tem,
ou pregar fielmente a palavra de Deus e deixar ela fazer o corte, como diz Hebreus, como uma espada que corta dos dois lados e discerne até a alma e o espírito. O que é mais fácil? É mais fácil dizer que é profeta, que é apóstolo e falar palavras que todo mundo quer escutar. Agora, pregar um texto como o de Mateus 18, que nós temos aprendido, de disciplina eclesiástica, isso é duro. Pode falar, irmão. Uhum. Sim. Sim. Exatamente. Sim. E o curioso, Marco, é que quem estuda a história da igreja não repete os mesmos erros. Ou pelo menos fica bem protegido. Por quê? Isso de hoje em dia não é novo, é antigo. Nós vemos as cartas dos apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, isso era comum. E o que sempre nós vemos num falso mestre, num falso profeta, num falso apóstolo? Ou ele quer dinheiro, poder, ou ter um tipo de relacionamento com mulheres, ou de qualquer tipo de relacionamento sexual, sem nenhum tipo de discernimento. Então, nós vemos na carta de Judas dizendo que esses transformam a graça de Deus de liberdade para libertinagem. Então, o falso apóstolo, ele sempre vai fazer isso que o irmão falou. Ou ele quer poder, ou ele quer dinheiro, ou ele quer todos esses. Mas que a gente possa aprender a rejeitar esses erros em cima do que nós aprendemos com o Novo Testamento e com o Antigo Testamento também, com a Escritura como um todo. Tá bem, queridos? Deus abençoe vocês. Acho que hoje a gente se estendeu um pouquinho mais. Na verdade, esse tema de profetas e apóstolos, ele poderia ser um tema inteiro, né? De um seminário de boas reuniões, porque tem tantos desdobramentos nessas coisas nos nossos dias, que nós poderíamos pontuar ponto a ponto. Então, um bom resto de semana a todos e, se Deus nos permitir, até domingo.